Bom, com certeza, esses últimos meses foram de total hype para a obra de Kimetsu no Yaiba. Essa segunda temporada deixou todo mundo com a cabeça explodida. E não é pra menos, depois daquela animação, ficou impossível não gostar do anime. Então se você é curioso e quer saber tudo o que acontece depois do arco do Distrito do Entretenimento, literalmente tudo, fica comigo e bora conferir. Bom, o final da segunda temporada foi um tanto quanto chocante. A morte da Lua Superior 6 resultou no encontro das Luas Superiores. Porém, antes mesmo de chegar a todas, o anime acaba com apenas o acaso na Fortaleza do Infinito. Vamos lá, se você não liga pra spoiler, fica comigo, mas saiba que esse vídeo, esse resumo é uma bomba. Vai ser um spoiler atrás do outro, alerta dado, não quero ver ninguém brigando comigo nos comentários. A casa aparentemente é o primeiro a chegar na Fortaleza. Porém, instantes depois nos é apresentado outras Luas Superiores. Yoko, Lua Superior 5, Hantengo, Lua Superior 4 e Doma, Lua Superior 2. A casa chegou a perguntar onde estavam Muzan e o Lua Superior 1 para Nakimi, que pra quem não sabe é a garota que controla a fortaleza. E ela então respondeu que Muzan não havia chegado e o Lua Superior 1 foi o primeiro a chegar. Nesse momento foi apresentado Kokushibo, o braço direito de Muzan e Lua mais poderosa. Nessa reunião foi mostrado também como é ruim a relação entre o Doma e a casa. Se você quiser saber o que acontece especificamente nessa parte do mangá, só vê meu vídeo aqui que vai estar na descrição, beleza? Enfim, depois disso Muzan chega e dá uma bronca nas Luas Superiores. Ele disse que a humanização dos Onis deveria ser extinta e que eles deveriam servir o Lord Muzan com mais devoção suicida. Muzan também deu as instruções de que Gyoko e Hantengo atacariam a Vila dos Ferreiros. Todos entenderam o recado e o Muzan meteu o pé. A reunião não acabou por aqui. O clima esquentou quando a casa começou a pegar pesado com o Doma, e então Kokushibo interviu, dando uma bronca na Lua Superior 3 e dizendo que se o Doma incomodava tanto ele, era para eles batalharem, quem vencesse merecia a posição de Lua Superior 2 e estaria mais acima na hierarquia. A casa recusou e vazou, assim como as outras luas. O arco da Vila dos Ferreiros então se iniciou. Tanjiro recobrou sua consciência depois de um tempo em recuperação por conta da batalha contra Daki Gyotaro. Ele passou por uma leve recuperação e logo ficou decidido que ele iria para a Vila dos Ferreiros a fim de arrumar sua espada lascada ou quem sabe conseguir uma nova. Ele foi levado por uma guia que se recusou a dizer seu nome. Chegando lá ele encontrou Mitsuri Kanroji, a Hashira do Amor, e depois se encontrou com alguns ferreiros e eles conversaram. Tanjiro então encontrou Genya nas fontes termais e o Genya ainda era bem chatão. Após relaxar nas fontes termais com a Nezuko, Tanjiro voltou para o estabelecimento que estava e conversou com a Mitsuri. Ela estava na vila a fim de pegar sua nova espada e logo mais ela iria embora. Mas antes de ir, ela disse ao Tanjiro que ali na vila tinha uma arma secreta que fazia você ficar mais forte. A fim de procurar essa tal arma, Tanjiro começou a busca. No meio dela, ele encontrou ninguém menos que Muichiro Tokito, o Hashira da Névoa. Ele percebeu que Muichiro estava arrumando encrenca com um ferreiro porque ele queria uma tal chave. Porém, o Tanjiro protegeu o garoto ferreiro, mas acabou que o Tanjiro apanhou e o ferreirinho deu a chave para o pilar. Depois de acordar, Tanjiro viu o que era a tal arma que te deixava mais forte. Era um boneco espadachim que treinava com você. Muichiro praticamente acabou com o boneco, o que deixou o garoto ferreiro triste porque foram os seus antepassados que construíram aquilo. Mas aí o Tanjiro deu aquela animada e ficou de boa. Foi então chegada a hora do Tanjiro treinar com o boneco. Ele treinou e treinou bastante. Podemos até dizer que foi esse treinamento que fez o Tanjiro evoluir tanto ao ponto de bater de frente com inimigos mais fortes. Após conseguir acertar um golpe em cheio, o boneco quebrou de vez e foi revelado uma espada dentro dele. Essa espada estava enferrujada, mas Haga Nezuka disse que daria um grau na espada para o Kamado. A noite chegou e então uma pessoa simples viu um vaso no meio do nada. Quando ela foi pegar o vaso, pá! Ela foi sugada e Gyuko, Lua Superior 5, deu as caras. E não só ele, Hantengo, Lua Superior 4, também estava lá para acabar com os ferreiros. Pouco antes das batalhas, Muichiro trocou um papo com o Tanjiro. Então, de repente, Hantengo apareceu. Tá, isso já é no dia seguinte. Tanjiro, Muichiro e Nezuko acabaram com ele, porém a divisão de corpos começou. Se você quer saber em detalhes o que aconteceu nessa luta, eu indico o meu vídeo que tá bem completo. Enfim, um dos clones do Hantengo lançou longe o Pilar da Névoa, e então apenas o Tanjiro e Nezuko ficaram para enfrentar a Lua Superior 4. Depois de um tempo, Genya se juntou na batalha e foi uma ajuda muito boa. Ao mesmo tempo que acontecia essa batalha, uma ou outra também se desenrolava. Muichiro se encontrou com Gyoko e a batalha deles foi incrível. Nós vimos o passado do Pilar da Névoa, vimos ele despertando a marca e dando um pau no Gyoko. Esse é basicamente o resumo da luta dos dois.
A batalha contra Hantengo foi mais complicada. Depois de um tempo, os clones do Hantengo se fundiram e nasceu um Oni com a verdadeira força de uma Lua Superior 4, o Rakuten. Ele estava dando um pau em todo mundo, até que a Mitsuri Kanroji chegou e conseguiu ajudar a galera. Não só isso, ela também despertou a marca dos caçadores. E assim, para matar o Hantengo, não basta apenas decapitar os clones, você tem que decapitar o corpo principal. E quem disse que é fácil? O corpo principal, além de ser protegido, também é pequeno e rápido. Tanjiro, Nezuko e Genya sofreram, mas conseguiram achar e finalizar a Lua Superior 4 de uma vez por todas. Mas antes disso, aconteceu algo que desencadeou muitas outras coisas. Nezuko se tornou a primeira Oni a superar a luz do sol. Com isso, Muzan viu a partir dos olhos do Hantengo e decidiu que era hora de absorver a Nezuko e conseguir de uma vez por todas superar o sol. Iniciaremos agora um arco um tanto quanto interessante, o arco do treinamento Hashira. Nezuko superou a morte solar e o corpo dos caçadores sabe que o Muzan virá atrás dela. Foi então decidida uma reunião, não só para isso, mas também para discutir sobre o que é a marca dos caçadores. Com todos os pilares reunidos, eles começaram a falar. O Ichiro deu as instruções de como despertar a marca. Seu BPM deve estar em mais ou menos 200 e a temperatura corporal em 39 graus Celsius. São requisitos difíceis, mas quem desperta a marca se torna muito poderoso. Os pilares então decidiram fazer um treinamento com todos os espadachins do corpo, porque assim os espadachins mais fracos ficariam mais fortes e os pilares tentariam despertar a marca. Gyu Tomioka foi o único pilar a cagar para a ideia e foi aí que a gente começou a perceber comportamentos estranhos no pilar da água. Então se iniciou o treinamento pilar e foi dividido em fases. A primeira era o treinamento de Uzui Tengen, uma prova básica de energia. Depois vem a de Mitsuri com o treinamento de flexibilidade. Depois o de Muichiro com um treinamento de movimento rápido. Depois vem a prova de Obanai com uma revisão de habilidade de espada. Se você passar do treinamento do pilar da serpente, você vai para o treinamento do Sanemi, o de socos infinitos. E por último temos o do pilar da pedra, a prova de reforço muscular. Quem passasse por todas com certeza sairia muito, mas muito poderoso. Vale lembrar que a espada que Haga Nezuka prometeu a Tanjiro ficou pronta e foi entregue. Enfim, enquanto todos treinavam, Tanjiro fez uma visita ao Tomioka e eles começaram a conversar. Durante dias, Tanjiro tentava fazer o pilar da água se abrir, até que deu certo. Gyu contou sua história desde quando a sua irmã morreu, até a morte do seu melhor amigo Sabito, que só morreu porque estava protegendo Gyu na seleção final. Essa morte pesou tanto na consciência do Tomioka que ele não conseguia mais se considerar um pilar, e era por isso que ele era bem sad. Tanjiro abriu seu coração para o pilar também e o ajudou a se achar nesse mundo. Tomioka então topou em começar a treinar. Outros fatos importantes também que aconteceram. Shinobu conversou com a Kanao a respeito do Oni que matou a sua irmã, e provavelmente elas bolaram um plano. Tamayo foi convidada a trabalhar junto aos caçadores a fim de derrotar o Muzan. Tanjiro então começou o treinamento. Ele passou tranquilamente pela prova do Uzui, do Muichiro e da Kanroji, que deu um pouquinho mais de trabalho. Mas comparado ao que estava por vir, isso não era nada. Se iniciou o treinamento de revisão de espadas com Iguro Banai, e pensa em um que deu trabalho, mas pelo menos fez o Tanjiro evoluir demais, e então ele passou. Foi então iniciado o treinamento do Sanemi, que para quem não sabe, não é você que dá os socos infinitos, e sim o pilar do vento que soca você sem parar. Depois do primeiro dia de prova, Tanjiro viu Genya e Sanemi discutindo. Sim, eles são irmãos. Genya tentou fazer as pazes com Sanemi porque aparentemente eles são brigados, mas o pilar do vento, não deu a mínima. Pra apelar no último momento, Genya disse que até comia demônios para lutar. E aí deu ruim. Sanemi tentou atacar seu irmão, mas Tanjiro o salvou. A partir daqui se iniciou uma batalha entre o Pilar do Vento e o Kamado, até que foi bacana, mas isso resultou na expulsão do Tanjiro da prova do Sanemi, fazendo com que ele fosse para a última prova, a Jigomei Mejima. Nessa prova, Tanjiro demorou dias para completar todas as fases, porém, a força que ele ganhou foi maior que qualquer outra prova. Gyomei foi realmente muito inteligente em escolher o que os espadachins fariam. Um tempinho depois, Sanemi e Tomioka estavam treinando, mas Tanjiro interrompeu. Mas deu tudo certo, né? Porém, quando o Sanemi estava indo embora, ele percebeu que tinha um Oni ali, alguém observando, e a bosta estava prestes a começar. Muzan encontrou Kagai e o Buyashiki e ambos ficaram conversando durante um tempo, mas aquilo não passava de uma armadilha. No último segundo, kabum! Kagai se explodiu levando parte da sua família e encurralando Muzan. Isso porque segundos depois o Hashira da Pedra, que sabia do plano de Kagaya, chegou e acabou com a cabeça de Muzan. Mas é claro que ele conseguiu se regenerar em segundos. O restante dos Hashiras então chegaram e eles estavam putos. Eles se prepararam para atacar e acabar com o Lorde. Porém Nakime abriu as portas da Fortaleza do Infinito e todo mundo foi para lá. Com todo mundo lá,
eles acabaram que foram divididos em grupos. Gyomei estava junto com Tokito, Tanjiro com Tomioka e Mitsuri com Banai. Já Zenitsu, Inosuke, Sanemi, Genya, Shinobu e Kanao estavam sozinhos. A primeira batalha que se desenrolou no castelo foi a luta de Shinobu vs Doma, Lua Superior 2, onde Shinobu deu tudo de si, porém não foi suficiente e Doma devorou a Pilar do Inseto. Próxima luta foi Zenitsu contra o Kaigaku, uma luta de irmãos discípulos que realmente teve um desenvolvimento legal e por mais que tenha sido rápida, foi super interessante e a gente viu quanto o Zenitsu evoluiu. Logo após tivemos Tanjiro e Tomioka contra Kazu, uma das melhores lutas do castelo. Tanjiro evoluiu de uma maneira grotesca, impressionando tanto seu parceiro quanto seu inimigo. Foi uma luta muito longa e apertada, mas a vitória veio para os caçadores. E eles partiram rumo a Muzan. Seguindo tivemos Kanao e Inosuke contra Doma, uma luta que os caçadores não dariam conta, mas graças a Shinobu, que já tinha morrido, os espadachins venceram. Se você ficou curioso para saber como eles venceram, link na descrição. Depois, a maior batalha de todas, Gyomei, Sanemi, Moichiro e Genya contra Kokushibou, Lua Superior 1. Essa foi a batalha mais longa e a que demandou mais sacrifícios, mas graças às incríveis habilidades dos espadachins, eles venceram. A última batalha do castelo foi a de Iguro e de Mitsuri contra Nakime, mas quase que nem foi uma batalha e nem tivemos um ganhador porque o Yushiro interrompeu e tomou controle sobre a Nakime. Tanjiro e Tomioka foram os primeiros a encontrar Muzan Kibutsuji. Eles o enfrentaram por um tempinho, mas logo depois, Obanai e Mitsuri chegaram, o que confundiu Muzan, porque segundo Nakime, eles estavam mortos. Mas o que aconteceu foi que, na verdade, Yushiro estava controlando Nakime, trollando o Lorde, o que fez o Muzan matar Nakime. Com a batalha deles se desenrolando, eles são jogados para cima alcançando a superfície. Tanjiro quase morreu por conta do veneno do Muzan, e os pilares continuaram lutando com o Lorde. Gyomei e Sanemi chegaram e a batalha começou a melhorar, porém o Muzan ainda assim era muito forte. Tamayo, que foi absorvida por Muzan, drogou ele até o talo. Foram inúmeros venenos que enfraqueceram ele, e mesmo assim ele continuava muito poderoso. Nesse ponto todos tinham a marca dos caçadores, e Gyomei ainda possuía um mundo transparente, o que permitia ele ver a anatomia do Muzan e entender coisas mais avançadas. Não vou ficar detalhando, mas qualquer dúvida é só comentar aqui, beleza? Enfim, Zenitsu, Kanao e Inosuke se juntaram também. Porém, mesmo que fosse uma grande ajuda, Muzan viu o perigo de continuar ali e decidiu que era hora de matar todo mundo. Quando a galera estava toda incapacitada, Tanjiro acordou e não só isso, enquanto estava inconsciente ele viu as memórias do seu antepassado, aprendendo a respiração do sol e com isso ele aperfeiçoou Hinokami Kagura. Quando Tanjiro estava frente a frente com o Muzan, é possível ver que ele estava muito poderoso. Ele tinha Hinokami, mundo transparente, marca e lâmina vermelha. A batalha dos dois foi muito boa, mas o Tanjiro não tancou totalmente. Iguro chegou para ajudar. Os pilares já estavam no ódio, eles não aguentavam mais, porém o sacrifício tinha que ser feito. Foi então que eles fizeram de tudo para segurar o Muzan, até que ele queimou no sol. Mas antes de morrer, Muzan passou seus poderes para o Tanjiro, o transformando em um Oni perfeito. E depois de umas fitas, Kanao usou uma droga de transformar o Oni em humano e deu tudo certo. Os Hashiras Gyomei, Obanai e Mitsuri morreram nessa batalha. Genya e Moichiro morreram na batalha contra Kokushibou, Shinobu morreu na batalha contra Doma e centenas de caçadores morreram a fim de tentar parar o Muzan e salvar os pilares. Galera, vocês realmente querem um vídeo sobre o final do final de Kimetsu? Se sim, se vocês quiserem, posso estar trazendo. Enfim, esse foi o vídeo, eu falei basicamente tudo e eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por vir até aqui, tamo junto, vou ficando nessa, fui, falou.